Irmãos queridos, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor seja com a igreja. Irmãos, dando continuidade às exposições no Sermão da Montanha, eu os convido a abrirem a palavra de Deus em Mateus 5, para hoje abordarmos, expormos a terceira antítese das 6 antíteses colocadas aqui por Jesus, que contrapõem o ensino do Senhor Jesus com o ensino dos falsos mestres, o ensino dos escribas e fariseus. E essa terceira antítese se encontra em Mateus 5, nos versos 31 e 32. E a palavra de Deus diz assim: também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Meus irmãos, há um período atrás, quando presidia a nação americana, o presidente Bill Clinton, este homem esteve envolvido em um escândalo sexual que foi além das fronteiras da sua residência e do seu relacionamento com a senhora Hillary Clinton, tornando-se um escândalo de confiança entre os poderes constituídos de uma nação e a população. Os mais jovens talvez nem tenham conhecimento disso, mas naquele período, na década de 90, quando Bill Clinton era presidente dos Estados Unidos, ele se envolveu com uma estagiária chamada Monica Lewinsky, e naquele envolvimento afetivo que ele teve com aquela estagiária, ele negou diante da nação qualquer envolvimento em primeiro momento, mas depois, dadas as provas e as circunstâncias, o testemunho da própria Mônica, ele mais tarde teve que assumir o seu desvio de conduta. E eu me lembro que, à época, os jornais tratavam de uma questão muito importante. Se um homem que está à frente de uma nação não pode honrar o compromisso que ele fez com a sua esposa, será que ele é um político confiável que honrará os compromissos que ele fez com a nação? E esse debate tomou não só a mídia americana à época, mas também a mídia mundial. Me lembro que, pelo fato de Bill Clinton ser alguém queridinho da mídia, por ser um progressista, ele foi defendido, dizendo que a vida privada não tem nenhuma relação com os compromissos públicos, que alguém pode ser um crápula, um traidor, um adúltero em sua vida privada e mesmo assim ser uma pessoa idônea, honrada, correta em seus compromissos de trabalho e públicos. Esta era a defesa que faziam o então presidente americano. Por outro lado, os mais conservadores, eles diziam: se este homem não consegue honrar os compromissos mais básicos que ele estabeleceu, com as pessoas mais próximas, que supostamente são as pessoas que ele mais deveria amar, ou a pessoa que ele mais deveria amar, a sua esposa, o que dirá de nós, meros cidadãos? O que essa discussão tem a ver com este texto? Meus irmãos, quando Jesus aborda essa terceira antítese, ele não está preocupado propriamente em tratar sobre o divórcio. Se Deus me permitir de chegar até o capítulo 19 de Mateus, aqui nessas exposições, nós vamos ver que Jesus tem um enfoque mais abrangente, minucioso e detalhado sobre o tema do divórcio, lá no capítulo 19 de Mateus. Mas aqui, Jesus, em 2 versículos, extremamente sucintos, diretos, sintéticos, que trazem até mesmo grande dificuldade para a nossa compreensão e interpretação, entra com este tema do divórcio.
É por esta razão, meus irmãos, que não podemos focalizar propriamente o tema do divórcio, embora ele seja importante aqui, mas devemos entender o todo do sermão e a sequência de argumentos que o Senhor Jesus tem dado. E entendendo assim que o divórcio é lançado neste ponto do Sermão da Montanha, não como um tema em si mesmo, mas como uma ilustração de um tema maior. Apenas uma ilustração. E qual é este tema maior? Nós temos aprendido isto. Jesus, neste sermão, está tratando a respeito de quem são os cidadãos do reino, os filhos de Deus. Qual o caráter deles, descrito nas bem-aventuranças? Pessoas abençoadas, bem-aventuradas, que tiveram um caráter transformado pela graça de Deus. Qual a missão deles? Tratado pelos dois emblemas, pelas duas figuras, do sal e da luz. Eles têm a missão de, em um mundo quebrado, caído, de um mundo pervertido pelo pecado, fazerem a diferença, impedindo o avanço da corrupção, tal como faz o sal, e manifestando a glória de Deus, o brilho e o fulgor da verdade evangélica, como uma luz. Jesus passa, a partir do versículo 17, explicar o modo, o como. Então, Senhor, perguntaria algum discípulo, como faremos isto? Como vamos ser sal e luz em um mundo tão corrompido? Porque mesmo sendo nós pessoas que foram bem-aventuradas pela Tua graça, nós somos pecadores, nós temos fome e sede de justiça. Nós reconhecemos, Senhor, que nós não temos essa justiça em nós. Jesus então começa a explicar de que maneira os seus servos, os cidadãos do reino celestial, os filhos de Deus, haverão de alcançar este supremo objetivo, este supremo propósito de serem sal e luz. O como, meus irmãos, é vivendo em comunhão com o Senhor Jesus, em dependência com Ele, aprendendo a sua palavra e praticando pelo poder de Deus neles esta palavra. Jesus declara que os seus filhos, pela obra de Deus na vida dele, ou melhor, os seus servos, os filhos de Deus, pela obra do Pai na vida deles, estes deveriam ter uma vida de justiça, de prática da vontade de Deus, que deve exceder a justiça dos escribas e fariseus. É o verso 20. Para demonstrar aos seus discípulos esse contraste entre a suposta justiça dos religiosos, dos escribas e fariseus, com a justiça genuína, verdadeira, de um cidadão do reino, Jesus nos dá 6 exemplos, que são 6 antíteses, em que ele contrapõe o que foi dito pelos antigos e não aos antigos. Ali, a melhor tradução é pelos, são os rabinos, os mestres da lei, que interpretaram a lei de Deus de maneira equivocada. E agora o Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus, o autor e inspirador da lei, vem trazer a interpretação correta, de que maneira Deus quer que vivamos a lei. Meus irmãos, Cristo não veio para abolir a lei, isso está no verso 17. Na verdade, ele veio para cumprir a lei em obediência, a fim de que ele fosse um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Ele veio cumprir a lei, assumindo as consequências dos nossos pecados na cruz, a fim de que o seu sangue fosse derramado em nosso favor. Ele veio cumprir a lei como aquele que é a promessa da lei e dos profetas, que realiza toda a obra de Deus em favor do seu povo. E finalmente ele veio cumprir a lei, dando ao povo de Deus a principal das promessas da aliança: inscreverei os meus mandamentos nas tábuas do vosso coração. Ele nos dá o Espírito de santidade, o Espírito Santo, para que este Espírito nos leve a reconhecer o nosso pecado, a reconhecer a nossa carência e a desejarmos a graça e a justiça de Deus, para que o Senhor nos torne, como profetizou Isaías em Isaías 61, como carvalhos de justiça.
pessoas que vivam uma vida santa, uma vida agradável a Deus. Portanto, meus irmãos, Deus não nos salva pela nossa justiça, mas Deus nos salva para a justiça. E isto é fundamental para compreendermos o verdadeiro Evangelho. Se pregarmos uma salvação destituída de uma vida de obediência e justiça, estamos pregando um evangelho libertino, antinominiano, ou seja, contrário à lei de Deus. Mas se pregarmos uma salvação pelos méritos, pelas obras, destituído da graça de Deus, estamos sendo tal como os fariseus, legalistas, hipócritas. Deus nos salva para que Ele mesmo nos capacite a andar em boas obras que de antemão preparou para que seguíssemos, caminhássemos, andássemos nela. Jesus então nos mostra como viver segundo este padrão de boas obras. As duas primeiras antíteses vão apontar para um fato muito importante sobre a lei de Deus, que terminamos de expor na semana passada. A primeira verdade, meus irmãos, que aprendemos é que a lei de Deus é espiritual. A lei de Deus não deve ser tomada como regras ou ordenanças jurídicas, que limitam-se apenas a tipificar uma atitude, um comportamento, que exigem apenas um rigorismo à letra, e que não se preocupam com demais aspectos de nosso ser e de nossas atitudes. É assim que funciona o direito. A lei não deve ser tomada assim. Não, eu nunca quebrei o 7º mandamento que diz não adulterarás, eu nunca adulterei. Jesus está ensinando exatamente isso. Quem disse que você nunca quebrou? Toda intenção impura que vai contra o princípio da santidade no relacionamento, da castidade no coração, da pureza nos olhos e na vontade, transgride o mandamento, porque a lei é espiritual. Deus não vai julgar apenas atos, Deus vai julgar pensamentos, intenções, omissões e atos. A lei é espiritual em sua abrangência, porque quando a palavra de Deus estabelece um mandamento, quer seja um mandamento que proíbe ou ordena, ao mesmo tempo, aquele mandamento, ele abarca toda uma série de pecados de um tipo. Ele é apenas o mais grave de uma área. Quando a lei diz, não matarás, todo pecado que fere o nosso bom relacionamento de amor com o próximo, cai neste mandamento. É o que Jesus ensina na primeira antítese. Se nós guardamos rancor dos irmãos, se nós negamos o perdão aos irmãos, se nós ofendemos os irmãos, se nós lançamos palavras torpes contra os irmãos, isto já é suficiente para a condenação do inferno de fogo. É o que diz Jesus aqui nos versículos 23 a 26. A lei é espiritual, não apenas em sua abrangência. Ao tratar do adultério, Jesus demonstra que a lei é espiritual em sua profundidade, em sua penetração, porque a lei visa corrigir o coração que é o centro da nossa alma, do nosso ser interior, não apenas dos sentimentos, porque na Bíblia do coração procedem todas as fontes da vida, conforme diz Salomão em Provérbios 4, 23, do coração humano procedem também todos os pecados, como disse Jesus aos seus discípulos, como declarou o profeta Jeremias, que o coração do homem é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Portanto, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e que agora são habitados pelo próprio Deus, através do seu Espírito, são também transformados, não meramente de forma externa, mas eles são transformados no coração. Deus quer que nós apresentemos a Ele o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração. E nós cumprimos a lei de Deus, que é espiritual, na medida não apenas que todo o nosso ser, atitudes, pensamentos, intenções ou omissões se coadunam com a vontade de Deus, mas principalmente na medida em que o nosso coração se alinha com o coração de Deus. E meus irmãos, como é difícil, não é verdade?
submeter o nosso coração ao coração de Deus, mas aquilo que não é apenas difícil, é impossível para o homem, é possível para o que crê. Se nós cremos no Evangelho, se nós cremos no poder de Deus, se nós cremos na obra do Espírito Santo de Deus, é isso que Deus está fazendo em sua vida. Ele está alinhando o seu coração ao coração de Deus. Ele está te transformando cada dia mais na imagem do seu Filho, porque Cristo é o primeiro entre muitos irmãos, conforme está em Romanos 8, 29. Esta é a obra do Senhor, a lei é espiritual. Jesus então continua no mesmo assunto, ele continua falando de adultério, de pecados contra o 7º mandamento. Ele falou do adultério, ou da intenção adúltera, com os olhos, com a sedução, mas agora ele encaminha-se para o pior desfecho que o adultério pode trazer: a quebra de uma aliança, a quebra de um compromisso, a quebra de uma instituição estabelecida por Deus, o repúdio, a separação de um casal. Mas percebam, meus irmãos, que ao continuar no mesmo assunto, nesta terceira antítese e também na próxima que veremos, quando Jesus vai falar sobre os juramentos, ele muda um pouco a nuance e deixa de falar apenas da espiritualidade da lei, em sua abrangência e penetração, para falar a partir de agora da perfeita santidade da lei de Deus. Também foi dito, e aqui nós temos o que chamamos de elipse. Jesus resume o que ele já vinha dizendo nas outras cláusulas. O que significa esse também foi dito? Também foi dito pelos antigos. Vejam, olha como os rabinos interpretam a questão do divórcio. Vejam como os rabinos praticam ou ensinam a questão da anulação de uma aliança de matrimônio, o processo de divórcio e o novo casamento. Vejam como nas suas interpretações eles ferem o espírito da lei, eles se apegam à letra, eles distorcem o sentido original dado por Deus e de maneira pervertida eles usam o mandamento de Deus para benefício próprio e não para a glória do Senhor. Jesus quer, meus irmãos, com estes dois exemplos, e este é o ponto central, que nos lembremos que a lei do Senhor é santa, como diz o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, verso 7. Esta lei é santa no sentido de que, pela lei moral, e não as leis cerimoniais ligadas ao culto dos judeus, ou as leis civis que têm a ver com a teocracia de Israel, mas a lei moral é a expressão do caráter santo, perfeito, justo e bom do próprio Deus. E Deus, ao dar a sua lei ao seu povo, conforme está repetido várias vezes no livro de Levítico, ele queria que o seu povo fosse santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A lei, portanto, é uma regra de santidade. O que é ser santo moralmente? O que é ter um caráter segundo a vontade de Deus? O que é ter uma vida que agrada ao Senhor? Uma vida de amor a Deus e de amor ao próximo, uma vida de humildade, misericórdia, santidade, piedade. É a lei que nos mostra este padrão. E a santidade exigida na lei não é uma santidade, podemos dizer assim, provisória, mais ou menos, 80%, 60%, é uma santidade perfeita. O final deste capítulo, a conclusão da exposição das antíteses, nos demonstram claramente esta verdade, quando Jesus diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Deus quer que sejamos perfeitos em santidade, e a lei é um caminho para isso. Mas quando começamos a distorcer os mandamentos de Deus, para cobertar os nossos pecados, as nossas falhas e os sentimentos maus do nosso coração, ao invés de buscarmos com arrependimento a graça do Senhor, a restauração do Senhor, fazendo ajeitos humanos, gambiarras humanas, com o ensino da palavra de Deus, nós estamos dizendo que a lei de Deus não é santa, nem ao menos perfeita.
Mas vejamos então por que Jesus usa o exemplo do divórcio. Em primeiro lugar, meus irmãos, temos que entender qual o ensino do Antigo Testamento sobre o divórcio. Em segundo lugar, temos que entender qual era o ensino dos rabinos, dos mestres, dos escribas e fariseus sobre o divórcio. E por fim, em terceiro lugar, o que Jesus nos ensina, dando a correta interpretação do Antigo Testamento, e não mudando aquilo que for estabelecido na lei. Os judeus, meus irmãos, de Jesus, diziam: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eles pegavam Deuteronômio 24, de 1 a 4, e depois vocês podem ler em casa. Eu não vou trabalhar este tema com tanta profundidade, porque, se Deus assim permitir, já disse, teremos a oportunidade quando formos expor o capítulo 19 de Mateus. Mas eles pegavam o texto de Deuteronômio 24, 1 a 4, que trata sobre o divórcio, e distorciam a intenção original do texto. Em nenhum momento o divórcio é colocado no texto como uma ordem, ou mesmo como uma permissão. O texto de Deuteronômio é apenas a verificação de um fato, ou de uma possibilidade, e os legisladores às vezes fazem isso. Se alguém matar alguém, que aconteça tal coisa, se for um homicídio doloso. Ou se alguém matar alguém não intencionalmente, que aconteça tal e tal pena. Portanto, ao dizer da possibilidade de um homicídio doloso ou culposo, o legislador não está ordenando como um dever ser, como uma norma, que alguém mate alguém, de maneira nenhuma. Moisés, ao tratar do divórcio, da separação e da necessidade do divórcio, ele não estava ordenando, permitindo, consentindo o divórcio. Porque, meus irmãos, o divórcio nunca foi ordenado, consentido ou permitido. Deus não criou ninguém para separar-se. O homem e a mulher foram criados para viverem juntos como uma só carne. É o que ele vai expor lá em Mateus 19. Da mesma forma que Deus não criou o nosso corpo para impureza, ou nossos lábios para palavras torpes, ou nossa mente para pensamentos vãos. Deus nunca estabeleceu ou instituiu o repúdio. No entanto, meus irmãos, nós não vivemos em um mundo em que a restauração e a graça de Deus já nos tenha perfeitamente transformados em glória. Nem mesmo a igreja de Deus pode se julgar isenta do pecado em seu meio. Relacionamentos se quebram, situações ruins acontecem, separações podem ocorrer. Portanto, o que Moisés está legislando é: se caso, e de fato esse caso acontecia muito naquela época, e ainda mais em nossos dias, se caso alguém for infiel, alguém não honrar seus compromissos, um marido não amar sua esposa como Cristo ama a igreja, uma mulher não se submeter voluntariamente ao seu marido e respeitá-lo no Senhor, se caso um casamento der errado, e este casamento vir a terminar, como então proceder? Este era o objetivo da lei. Estabelecer regras para diminuir os prejuízos causados pelo pecado. Porque embora o divórcio não seja estabelecido, embora a separação não seja uma ordem original de Deus, com a queda, meus irmãos, nós temos que lidar com o pecado. Nós temos que saber, as pessoas pecam, as pessoas falham, nós somos suscetíveis à queda. E quando há a falha, há a queda, ao pecado, temos que tratar com ele. Não adianta lançar fora, fazer vista grossa. O pecado tem que ser tratado. Este era o propósito de Deus ao inspirar Moisés, estabelecendo então regras para a separação. A separação já ocorria, os casamentos já eram quebrados, como denuncia muito tempo depois de Moisés o profeta Malaquias. Era comum naquela época, e eu creio que ainda hoje, os homens mais velhos, quando estavam com condições financeiras melhores, abandonavam a companheira da mocidade para se juntarem a jovens donzelas. E Deus então diz:
fostes infiéis com a minha aliança, porque abandonaram a companheira da mocidade. Como ocorria naquela época, como diz Salomão em Provérbios, e também ocorre ainda hoje, mulheres vis, sensuais, abandonavam o companheiro da mocidade para se entregarem aos pecados. E Salomão diz: fugir da mulher adúltera, fugir dela. O pecado está no mundo. E é muito triste também perceber, meus irmãos, que o pecado pode até adentrar a comunhão dos santos, a igreja de Deus. Nós somos pecadores justificados. E essa é a nossa diferença em relação ao mundo. Justificados, mas não que deixamos de ser pecadores. Obviamente que temos em nós o poder para refrearmos o pecado, para vencermos o pecado, mas se formos negligentes em nossa vida espiritual, nós podemos sucumbir ao pecado. E grandes homens de Deus e mulheres piedosas já sucumbiram ao pecado. Portanto, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O problema, meus irmãos, é que esta era a intenção da lei. Como regulamentar uma situação em que o pecado quebra um relacionamento? E aí Moisés dizia: a mulher não pode ser lançada fora como qualquer coisa. Isso deve ser formalizado com uma carta de divórcio. Segundo os historiadores, nessa carta de divórcio deveria ser formalizado o nome dos cônjuges, a quebra da aliança, e o motivo da quebra deveria ser colocado. O homem que abandonasse sua mulher deveria deixar claro: eu abandono fulana de tal e me divorcio dela porque não gosto mais dela e temos incompatibilidade de gênios. Isso tinha que ir na carta. E duas testemunhas tinham que assinar juntos. Aquela carta era entregue à mulher, e aquilo significava uma proteção àquela mulher, para que ela não fosse vista na sociedade como uma mulher adúltera, e na sociedade dos períodos de Moisés, uma mulher passível até de uma pena capital. Isso também dava à mulher o direito de um novo casamento, e nós não devemos nos esquecer, como veremos com mais detalhes quando estudarmos Mateus 19, que o novo casamento é permitido à parte inocente, e isso não é pecado. Embora o pecado gere a separação e o divórcio, a parte inocente tem o direito de um novo casamento, e Jesus deixa isso claro na causa de excepcionalidade, e também Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7. Mas, meus irmãos, este documento deveria ser lavrado, e a mulher então estaria resguardada de qualquer retaliação pública, social e até mesmo do seu antigo esposo. Pois bem, os fariseus pegaram esta lei e a distorceram. Eles se concentraram em um aspecto da lei que dizia que o homem poderia repudiar sua mulher se encontrasse nela alguma coisa indecente. Na verdade, o termo hebraico significa alguma coisa desagradável, alguma coisa que o enojasse. Na verdade, meus irmãos, ao colocar o motivo do divórcio, este motivo não era justificativa para o divórcio, mas simplesmente apontava para o pecado daquele que queria o divórcio, que sem um motivo justo abandonava a sua esposa, quebrava o relacionamento e a aliança com Deus e a expulsava da comunhão com Ele. Por isso que coisa indecente não é o motivo do divórcio. Coisa indecente, que era debatido entre os rabinos, era o motivo pelo qual o marido dizia: não quero mais esta mulher. Conforme os rabinos da escola de Hillel, de onde veio o famoso Gamaliel, que foi o mestre do apóstolo Paulo, de uma escola mais liberal da interpretação da lei, diziam que a coisa indecente poderia ser tudo que a mulher fizesse que desagradasse o seu marido. E os rabinos da escola de Hillel chegavam ao absurdo de dizer: se o marido dissesse, esta mulher não cozinha bem, isto era coisa indecente, coisa que desagradava, coisa suficiente para o divórcio. Mas percebam, meus irmãos, o ajeito que estes homens fazem, a estratagema jurídica que eles usam.
Eles tiram o foco da lei no aspecto em que a lei visa regular o divórcio e expor o pecado daquele que divorciava-se sem um motivo justo. Este era o propósito de Deuteronômio 24. Mostrando que se alguém divorciasse de sua mulher sem um motivo justo, e ela se casasse com outro, e depois se separasse deste outro, ela não poderia voltar ao primeiro marido, porque ela estaria contaminada, isto é, ela estaria debaixo de adultério. Este era o sentido real da lei. Que um divórcio obtido por motivos injustos não garante um casamento abençoado por Deus. O divórcio é pecaminoso e o novo casamento é pecaminoso. É isso que Moisés legislou. Mas o que os fariseus então faziam? Eles pegavam o texto e o reduziam a um simples formalismo. E viam o texto não como uma imposição de deveres, mas como uma doação de direitos. Explico. Eles entendiam o texto assim: Moisés está dizendo que se eu vir alguma coisa indecente em minha mulher, eu tenho que lavrar uma carta de divórcio e dar a ela. Portanto, número 1, Moisés está dizendo, eu tenho direito ao divórcio. Quantas vezes como pastor eu ouço isso? Pastor, será que eu tenho direito ao divórcio? Por que, meu irmão? Porque minha esposa fez isso, isso e isso, ou meu marido fez aquilo, aquilo outro. Meus irmãos, o divórcio nunca é um direito. O divórcio nunca é um direito para o cristão. O casamento é uma aliança que não pode ser quebrada. E se alguém quebrou essa aliança, cometeu grave pecado diante de Deus, é um voto diante de Deus. Leia Eclesiastes 5, guarda o teu pé ao entrar na casa de Deus. Não faça votos. Quando Jesus explica isso claramente aos seus discípulos, qual a reação deles? É melhor nem casar. É melhor nem casar. É assim que é o negócio? É assim. O que Deus uniu, não separe o homem. Se dois se uniram em compromisso de aliança, em matrimônio, os dois diante de Deus são como uma só carne. É muito sério. O apóstolo Paulo demonstra a seriedade deste compromisso lá em Romanos 7, dizendo que somente com a morte a mulher está livre do seu marido. Esse compromisso é inquebrantável, a não ser por um pecado terrível e obstinado de uma das partes. O mandamento então apontava para essa verdade. O elo do casamento é o propósito de Deus, mas se uma das partes, pela dureza do seu coração, for resistente e quiser achar motivos, causas indecentes para romper com este elo, que ele assuma isso publicamente e saiba, você está contaminando a sua esposa, você está expondo-a ao adultério em um novo casamento. Que coisa, hein? Mas os fariseus não entendiam assim: eu tenho direito a divorciar. Se fulano fizer isso, eu posso divorciar. Se fizer aquilo, eu posso divorciar. Não há um direito ao divórcio, porque a lei de Deus, meus irmãos, exige de nós perfeita santidade. Deus é fiel a todos os seus compromissos. Deus é fiel a todas as suas promessas. E se a lei de Deus espelha a fidelidade de Deus, se a lei de Deus espelha a confiança que podemos ter na fidelidade de Deus, nós, como filhos amados, imitadores do Senhor, temos que ser fiéis, temos que ser verdadeiros, temos que ser idôneos. E se formos infiéis com a mulher da mocidade, de que maneira haveremos de demonstrar para outros que somos fiéis ao Senhor? Este é o argumento do Senhor em Malaquias. Depois leia com atenção os versículos de Malaquias no capítulo 2 que estão em nossa liturgia. Vocês foram infiéis com a aliança comigo. Por que, Senhor? Porque foram infiéis ao matrimônio. Foram infiéis ao matrimônio. O que Jesus faz então, versículo 32, eu porém vos digo. Os fariseus tomam a lei de Moisés e a reduzem a direitos, e a limitam apenas a um formalismo. Fomos no cartório, assinamos um papel, lavrei a carta de divórcio, entreguei para minha mulher, foi consensual, pronto, Deus abençoou.
Já ouvi pessoas crentes, presbíteros, me dizerem isso. Eu fiquei muito triste. E Deus tem que me ajudar, né? Refrear meus lábios. E eu tive que falar a verdade para o meu irmão. Falei, meu irmão, seu divórcio é pecaminoso. Seu divórcio é pecaminoso. Enquanto, pode ser que você nunca vai voltar para essa sua esposa, mas enquanto você não se arrepender deste ato, você estará em rebelião contra Deus. E Deus não vai te abençoar. Deus vai amaldiçoar a sua vida, porque é isso que está lá em Eclesiastes 5. Não gostou, não. Ele até me evita esse irmão. Mas eu falei para ele. Falei, irmão, isso é pecado. Foi consensual, as duas partes assinaram, uma alegria, fizemos uma festa, somos amigos. E a aliança com o Senhor? E o compromisso com o Senhor? E a profanação do nome do Senhor, que diz em sua lei, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quando vocês, diante do servo do Senhor, tomaram o nome do Senhor em juramento, vocês acham que agora podem simplesmente quebrar esse compromisso, sem estarem tomando o nome do Senhor em vão? Os fariseus achavam que sim. Um direito ao divórcio, um formalismo no cumprimento da lei, apenas assinamos um papel. Eu, porém, vos digo. Mais uma vez, Jesus usa esta cláusula, mostrando que a autoridade dele não procede de homem, mas procede da sua própria divindade. Aquele que diz é o eu sou, é o anjo do Senhor que falou com Moisés na sarça, é o Deus glorioso que manifestou-se a Moisés no cimo do monte Sinai, que lhe entregou as tábuas da lei escritas com seu próprio dedo, que guiou Israel no deserto, e que no tempo determinado pelo Senhor se fez homem, e agora ele declara, eu vos digo, o autor da lei, eu vos digo, qualquer que repudiar, e aqui a palavra repudiar, ou divorciar, separar, elas são sinônimas na Bíblia, não há diferença de sentido, não há diferença semântica. O divórcio geralmente é usado para falar do documento assinado, da formalidade, mas o repúdio tem mais a ver com a relação rompida, com a separação das partes. Qualquer que divorciasse, separasse de sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Jesus, então, aqui, meus irmãos, não estabelece uma nova lei. Na verdade, o que ele faz é explicar o que Moisés queria dizer. Moisés, ao estabelecer regulamentações para uma prática pecaminosa de quebra de aliança matrimonial que ocorria entre o povo de Israel, ele não ordenou, nem permitiu e nem mesmo consentiu com o divórcio. Ele apenas declarou que aqueles que obtêm uma separação, que formalizem essa separação, que coloquem documentalmente o motivo vão dessa separação, que ele chama de coisa indecente, coisa que desperta no marido repúdio, e que esta pessoa estará expondo a sua mulher a adultério, que se ela, no caso, vier a casar-se com outro, ela não poderá voltar para o primeiro marido, porque se assim fizer, estará contaminando a terra. Jesus mantém a força da lei mosaica. Ele diz, só há uma causa de exceção, uma causa de excepcionalidade, relações sexuais ilícitas. E o que significa isso, meus irmãos? Aqui Jesus não usa a palavra adultério, que aparece em relação à mulher separada, repudiada, a mulher adúltera, mas ele usa a palavra que significa imoralidade ou prostituição, a palavra porneia, que abarca todo tipo de perversão de ordem sexual, que pode quebrar a aliança. Portanto, meus irmãos, não apenas o adultério, o tomar uma outra pessoa, um terceiro, para envolver-se e assim manchar e quebrar a aliança, mas também práticas imorais, pedofilia, zoofilia, práticas de homossexualismo, de lesbianismo, todas estas práticas são encaixadas nessa causa de excepcionalidade, e inclusive, conforme interpreta o apóstolo Paulo,
para uma circunstância nova lá em 1 Coríntios, em casamentos entre crentes e descrentes. Jesus aqui está falando para famílias da aliança, casamento entre dois crentes, mas Paulo fala de uma coisa que o Senhor não vos ensinou, não vos prescreveu. O Senhor vos prescreveu que a mulher crente não se separe do marido, mas se vier a separar, que volte para o marido, e que o homem crente não se aparte de sua mulher. Mas eu vos ensino agora, vocês que são crentes, mas que têm um cônjuge descrente, eu vos ensino que somente por causa do abandono é justificado essa cláusula de excepcionalidade. Somente quando uma das partes é contumaz em quebrar a aliança e em permanecer duro, empedernido nessa posição. Portanto, meus irmãos, nem mesmo o adultério dá direito ao divórcio para um crente. Porque se houver arrependimento da parte ofensora, e esta parte ofensora sinceramente pedir o perdão e demonstrar que está condoído com sua atitude e que deseja restaurar os laços, um crente que tem o Espírito Santo de Deus, o que ele deve é perdoar, porque é isso que a Bíblia nos manda fazer. Ou será que sofrer um adultério de um cônjuge é mais terrível do que sofrer uma morte de cruz? E não foi na cruz que Jesus declarou: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Voltamos aos apóstolos: é melhor não casar. É assim mesmo, meus irmãos. Estes são os riscos de uma vida santa, de uma vida íntegra, de uma vida perfeita, que exige de nós sermos imitadores de Deus, seguirmos a vontade de Deus, termos um coração disposto ao perdão e ao quebrantamento. A cláusula de excepcionalidade, ela não deve ser também evocada como um direito. Pastor, meu marido me traiu, eu tenho direito de divorciar. Não, ela não é um direito, porque em nenhum lugar da Bíblia o divórcio ou a separação são colocados como imperativos, como ordens. Sempre que a Bíblia trata do divórcio, da separação, a Bíblia trata como uma situação hipotética, um fato que pode, porventura, acontecer, e quando acontecer, nós, como servos de Deus, temos que lidar com ele dessa forma. É por isso, meus irmãos, que nas igrejas reformadas, todos os divórcios devem passar pelo escrutínio de um conselho, e as igrejas que não fazem isso estão pecando contra o Senhor, estão pecando contra a ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Todos os divórcios devem passar pelo escrutínio de um conselho, e deve ser estabelecido nesse processo quem é a parte inocente, se não houver remédio, se não houver reconciliação, e quem é a parte culpada. Mas pastor, todos têm culpa. Sim, todos são pecadores, mas quem é a parte culpada de o pecado de quebrar um voto sagrado na presença do Senhor? Tem um que não, como dizia meu avô, quando não quer, dois não brigam, né? Como andarão juntos dois se não houver comum acordo, disse o profeta Amós. Tem um que não vai querer de jeito nenhum, nem se me pedir perdão ajoelhado, no milho eu perdoo. Não, é a parte culpada. É a parte culpada, não tem como. Porque qual é, meus irmãos, a justificativa para o divórcio, segundo o que diz Jesus em Mateus 19? Por causa da dureza do coração, falta de quebrantamento, falta de arrependimento, falta de perdão, falta de reconciliação. Qual é a ordem que Deus dá através do apóstolo Paulo nessa situação? Que a mulher não se separe do seu marido, mas se porventura separar-se, que venha a reconciliar-se. Eu quero terminar com algumas aplicações. Meus irmãos, a Bíblia não nos chama a buscar direitos, a Bíblia nos chama a sermos servos, e servir ao Senhor é um privilégio, mas um privilégio que demanda de nós abrirmos mão do nosso bem-estar, da nossa vontade, do nosso eu. Se não estivermos dispostos a renunciar o nosso orgulho humano, o nosso eu, o nosso contentamento, nós não nos adequaremos à vontade de Deus. Pode esquecer. Se não tomarmos a cruz para seguirmos ao Senhor, nós não vamos seguir ao Senhor.
É impossível seguir a Jesus sem cruz. É impossível seguir a Jesus sem renúncia. É impossível seguir a Jesus sem autossacrifício. É impossível seguir a Jesus sem anularmos dia a dia o nosso eu, sem humilharmos o nosso desejo, sem colocarmos debaixo dos pés do Senhor a nossa vontade. E nada fica mais claro do que numa situação dessa, quando o nosso coração ofendido, dorido pelas ofensas daquele que prometeu nos amar, vê na quebra de uma aliança a solução. Mas, meus irmãos, quebrar a aliança diante de Deus não é solução. É um abismo chamando outro abismo. Não é solução. Quero dizer para aqueles que se divorciaram, que o divórcio, louvado seja Deus, não é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que o novo casamento não te deixe em perpétuo pecado e em uma condenação ao inferno. Alguns dizem, se a mulher está exposta ao adultério, se ela casou-se em um novo casamento, esta aliança não tem mais a mesma validade do que a primeira aliança, então essa pessoa deve abster-se de um novo casamento, ou repudiar, largar o segundo marido, não deve casar-se de novo, porque se fizer assim, estará numa prática recorrente e constante de adultério, e o inferno é para os adúlteros. Que argumento duro! Que argumento duro. Se nós formos usar esse argumento para os pensamentos impuros, para as palavras torpes, para todos os pecados que nós, às vezes, comumente praticamos, o inferno vai estar superlotado e o céu vazio. Não é bem assim que as coisas funcionam. Se você veio divorciado, permaneça divorciado. Se você veio casado com aquela que não é sua primeira esposa, seu primeiro marido, permaneça assim, permaneça conforme Deus vos tem chamado. Paulo fala destas coisas neste ponto, em 1 Coríntios 7, quando ele trata exatamente destas relações, destes problemas. Busque do Senhor esta vocação, ou de permanecer sozinho, ou se casou, reconhecer o perdão de Deus, mas saiba, Deus perdoa esses pecados. Deus perdoa o pecado do novo casamento, daquele que foi infiel, e eu não estou dizendo da parte inocente, estou dizendo da parte culpada, que adulterou, que abandonou, que fez e aconteceu e depois ainda casa de novo. Ele está em pecado, ele está expondo ao pecado outra pessoa. Esta pessoa também tem perdão, se ela se arrepende, se ela confessa, se ela busca o Senhor. Mas permaneça neste casamento, não abandone estes elos. Um paralelo para entendermos de que maneira Deus poderia aceitar esse tipo de situação pecaminosa é o que nós encontramos no início da igreja primitiva. Quando o evangelho se espalha, principalmente entre pagãos, entre judeus, havia várias famílias que tinham relações familiares pecaminosas, porque eram famílias poligâmicas. Deus não criou um homem para casar com 3 Evas, um Adão e uma Eva. O casamento instituído por Deus é monogâmico, mas na igreja primitiva havia poligamia. Estas pessoas eram aceitas, e ao serem aceitas, não era dito a elas, olha, escolhe uma, abandona as outras, ou fica com a primeira e abandona as demais. Não, era a cultura da época. Mas Deus então estabelece por meio do apóstolo Paulo um patamar que deveria ser um modelo para a igreja através da vida familiar da liderança. Que o presbítero seja marido de uma só mulher. Qual o padrão da liderança da igreja? Que se for casado, que seja marido de uma só mulher. Uma pessoa que tem novos casamentos, que divorciou, pode ser um oficial da igreja? Sim. Sim, desde que seja a parte inocente. Mas se não foi a parte inocente, ele pode ser? Não, porque ele não é modelo de fidelidade e de compromisso com seus votos diante de Deus. Ele é aceito pelo Senhor? É. Ele é uma pessoa comprometida com o Senhor e terá a salvação em Cristo? Também, mas ele não pode ser modelo para o rebanho. Este é o padrão. E meus irmãos, estas coisas que eu tenho dito para os irmãos não são decisões ou coisas que procedem na minha mente, são as decisões, inclusive, do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. O
Só pode permanecer no ofício pastoral, de presbíteros ou diáconos, aqueles que divorciaram-se sendo a parte inocente. Os que não são parte inocente não devem permanecer no ofício. Não porque o Senhor não os perdoe, não porque o Senhor não os aceite, mas de que maneira eles vão ser modelos de marido, de família para a igreja. A outra aplicação que eu gostaria de fazer, meus irmãos, é que, embora haja esse perdão, o perdão deve ser buscado. Nós vivemos em uma sociedade em que o casamento tornou-se descartável, os compromissos tornaram-se cada vez mais levianos, as pessoas não têm mais compromissos com Deus, com a palavra de Deus e nem mesmo com o próximo. E por isso, meus irmãos, nós achamos perfeitamente normal seguir o caminho do mundo nestas coisas. Jesus está dizendo aqui: não, eu porém vos digo, só há uma cláusula de exceção, só uma, não há duas, três ou quatro, apenas um motivo. E aquele que permanece empedernido, desejando a separação, demonstra que não é um crente, mas deve ser disciplinado com a exclusão, deve ser tratado como gentil e publicano. Coisas duras, mas nós devemos reconhecer que só há perdão para quem busca com arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Sem quebrantamento, não há acesso ao perdão que vem do Senhor. Vivemos em dias de um evangelho antropocêntrico, centrado no homem, nas suas vontades, nos seus desejos, e as pessoas têm colocado a si mesmas no lugar de Deus. Mas, meus irmãos, não é isso que Jesus faz. Lutero, e com isso eu encerro, certa vez declarou: é melhor viver 60 anos com uma mulher rixosa do que a eternidade no inferno. E eu concordo com Lutero. Não que minha mulher seja rixosa, minha mulher é uma bênção, né? Mas eu concordo que 60 anos passam rápido, perto da eternidade. Passam como um piscar de olhos, perto de uma eternidade. Talvez seu casamento não seja um casamento cheio de bênçãos, por causa dos pecados que há em sua vida e de sua esposa, mas busque a santificação, para que Deus mude essas coisas. E mesmo que não haja mudanças tão grandes, permaneça fiel aos seus votos, porque Deus haverá de te abençoar, Deus haverá de te honrar. Que Deus abençoe a sua igreja. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai querido, nós te damos graças.